as mortes mais importantes dos animes. Jovem gafanhoto, por mais que a gente goste muito de um personagem, infelizmente muitos deles chegam ao fim precocemente antes do fim do anime. E apesar de na maioria das vezes ser um momento muito triste, de fato é muito importante para a história do anime. E quando o autor tem a coragem de não trazer mais o personagem de volta, essa morte tem o peso que a história precisa. Então vamos lá comigo e vamos ver aqui todas as mortes mais importantes que aconteceram em todos os animes. Azuma Sarutobi. Azuma foi praticamente um segundo pai para um dos protagonistas mais importantes da história do anime de Naruto. E a sua última luta começa quando a equipe da Akatsuki, Hidan e Kakuzo, capturam um dos amigos do Azuma, que era um monge que tinha sua cabeça a prêmio. E por algum motivo Hidan e Kakuzo gostavam muito de capturar cabeças a prêmio e ganhar dinheiro, não sei pra quê. Então, com a missão de capturar ou até passar o cerol em qualquer membro da Akatsuki, Azuma e sua equipe vão em busca dos dois que tinham capturado seu amigo. E por fim acabam encontrando eles. Azuma já chega logo descendo o cacete no Hidan, e outros dois membros do seu grupo conseguem atravessar suas espadas no corpo do Hidan, achando que já tinham aniquilado um dos membros da equipe. Mas não demora muito e Hidan começa a debochar dos dois, dizendo que tá doendo e que era pra eles tirar logo aquelas espadas dele. O pessoal fica incrédulo sem saber como é que aquele cara ainda estava vivo naquela situação, e logo descobrem que Hidan era meio que imortal. Mas ao contrário do que muitos pensam, Hidan, apesar de ser imortal, sentia dor sim. A questão é que ele já sentiu dor por tanto tempo e por tantos golpes que meio que ficou normal para ele. Então Kakuzo aparece e a luta real começa. Mas Hidan pede para Kakuzo não se intrometer e ele sozinho quer derrotar a equipe do Azuma, que contava com o próprio Azuma, outros dois ninjas, que eu não lembro o nome agora, e o Shikamaru. Então os quatro partem para cima do Hidan, que apesar de ser subestimado por muitos, é um ninja esplêndido e consegue lutar contra os quatro ao mesmo tempo, mesmo sem nenhuma habilidade especial além da sua imortalidade. Então, depois de muito o Shikamaru perseguir o Hidan com sua sombra e muitas trocas de espadadas entre Azuma e Hidan, o mestre do Shikamaru acaba sendo atingido por um pequeno arranhão pela arma do Hidan. E como ainda ninguém conhecia o jutsu do Hidan, o Azuma, não percebendo nada, logo solta seu jutsu explosivo com aquela névoa. Mas antes que o jutsu explodisse, o próprio Shikamaru fica sem entender por que o Hidan não estava se mexendo. Claro que ele podia achar que era por causa da sua imortalidade, mas ainda assim foi estranho, porque ele desviava de outros ataques. Então em pouco tempo eles descobrem que Hidan não tinha sofrido nenhum dano e Azuma estava todo lascado, com queimaduras em todo o corpo. Aí começa o desespero. Os ninjas não entendem como aquilo aconteceu e por que Azuma estava machucado se nada tinha tocado ele. Mas mesmo todo ferido, Azuma não desiste e parte para cima de Hidan, que enfia uma estaca na sua própria perna, derrubando assim Azuma, que agora entende que cada golpe desferido em Hidan seria causado dano nele próprio. Shikamaru fica desesperado porque não sabe como poderia salvar seu mestre e começa a pensar em todas as possibilidades possíveis. Então, como o Hidan estava preparando um ataque no seu próprio peito para finalizar Azuma, Shikamaru solta um jutsu como nunca antes na vida e consegue prender Hidan antes que ele desferisse a técnica final. Então, depois de pensar um pouco, Shikamaru descobre como o jutsu de Hidan funciona e percebe que aquele círculo embaixo de Hidan era um dos pontos principais do jutsu. Então ele força com que Hidan saia daquele círculo e eles enfim conseguem desferir ataques em Hidan sem que Azuma fosse ferido. Para finalizar, Azuma decapita Hidan e assim acreditam ter vencido a luta contra aquele inimigo. Mas sabem que mesmo assim as coisas estavam muito difíceis, porque o segundo inimigo ainda nem tinha se mexido e eles não sabiam nada sobre as habilidades dele. E antes de ser decapitado, Hidan pede a ajuda de Kakuzo, que só por birra deixa o golpe acontecer, mas depois vai em ajuda do seu colega, que apesar de ter tido sua cabecinha arrancada, ainda estava vivo. Então depois de dar uns tabefes nos caras, Kakuzo pega a cabeça do Hidan, coloca de novo no lugar e ele mesmo costura. A galera fica louca, tô enfrentando um cara imortal que pode ter sua cabeça arrancada, tem um colega aqui doido que ainda consegue costurar as partes do corpo dele. Então depois desse desespero, Hidan volta a atacar Azuma. E no golpe final, que viria pela arma do Hidan, Azuma se desvia também, mas esse golpe acaba pegando no Hidan. Mas então a gente vê que o verdadeiro alvo não era Azuma, e sim nele próprio, Hidan, que tinha voltado ao círculo. E aí a gente vê que todo o dano da arma do Hidan, que era enorme e tinha perfurado
parte do abdômen dele foi todo pro Azuma. Hidan, ainda com ar de crueldade, começa a mexer a arma nele e causa ainda mais dor ao Azuma. Shikamaru fica louco e parte para tentar ajudar o Azuma, mas dessa vez ele não consegue a tempo e Hidan finalmente desfere o último golpe, enfiando a sua estaca no seu coração. Azuma cai e Shikamaru começa a se culpar, e quando todos achavam que Kakuzo ia terminar de finalizar os outros 3 ninjas que estavam ali, o reforço chega e salva Shikamaru e os outros 2 ninjas. No meio da confusão, Shikamaru consegue recuperar o corpo de Azuma, que ainda estava vivo por um triz. Claro que mesmo com o reforço, os ninjas muito provavelmente não seriam páreo para Hidan e Kakuzo, que teriam sim matado todo mundo ali se tivessem tido a oportunidade. Mas Pen passa uma ordem direta para os dois e dizem para eles saírem dali, porque eles tinham outra missão mais importante para cumprir. Depois de os ninjas ter sido salvos pelo Pen meio que sem querer, tentam ajudar o Azuma, mas logo quando a Ino tenta ver o que tinha ali com a Azuma para ver se dava para salvar ele, ela percebe que tinha 4 órgãos vitais totalmente destruídos do Azuma. E numa cena muito bonita e muito triste, Azuma conversa com sua equipe 10. Dá um sermão pra Ino, pro Choji e pro Shikamaru. E no final, poucos momentos antes da sua morte, Azuma finalmente conta pra Shikamaru quem é o rei. E ele finalmente diz pro Shikamaru que entendeu quem era o rei. E ele era as próximas gerações de Konoha. E diz que todo ninja tem a obrigação de proteger as próximas gerações, tendo morrido assim orgulhoso e protegido seus pupilos. Jiraiya, sem dúvidas um dos personagens mais importantes da história do anime de Naruto. Jiraiya foi professor de Pen, de Minato e do protagonista do anime Naruto. Conhecido como um lendário Sennin, sua força era inigualável, e seu fim chega na luta contra Pen. Nesse momento do anime, meio que tudo sobre Akatsuki ainda era nebuloso, e Jiraiya estava em busca de informações que pudessem ajudar Konoha a entender melhor esse grupo. Tendo obtido informações que membros importantes da Akatsuki estavam localizados na aldeia da Chuva, Jiraiya decide se infiltrar em busca de informações. Então ele consegue e acha até relativamente fácil ter se infiltrado, estranhamente. Mas mal sabia ele que já tinha sido detectado pelo jutsu do Pen. Então Jiraiya vai até a aldeia e começa a questionar aldeões e moradores. E em pouco tempo ele descobre que Hanzo da Salamandra não existia mais. Jiraiya fica incrédulo porque conhecia a força de Hanzo e não acredita que Pen tinha conseguido derrotar ele sozinho e que agora ele era o manda-chuva ali. Então, para confirmar as informações, Jiraiya captura 2 ninjas da aldeia e começa a questioná-los fazendo um interrogatório. Consegue a informação principal de onde está Nagato, de onde está Pen e vai em busca dele. Chegando lá, ele confirma suas suspeitas e vê primeiramente ninguém menos do que Kona, sua antiga aluna. Depois de uma pequena batalha, Pen se mostra. Na verdade, um dos caminhos de Pen. Jiraiya não reconhece o rosto do ninja, mas reconhece seus olhos, então o chama de Nagato. Pen explica seu plano para Jiraiya e diz que quer trazer a paz ao novo mundo. Depois de alguma conversa, Jiraiya e Pen começam a travar sua batalha. O caminho das invocações começa a fazer invocação do diabo. Era todo tipo de bicho que você podia imaginar. Lagarto, perereca. Não, perereca é Jiraiya. E aí começa uma batalha muito difícil para Jiraiya, porque não entendia nada dos poderes de Pen. Sabendo que a luta seria muito difícil, ele invoca Gamakishi e diz que vai entrar no modo Sennin e invocar os 2 sapos anciões para ajudá-los na batalha. Depois de uma batalha épica de Gamakishi e de proteger Jiraiya até o fim, finalmente ele consegue terminar seu jutsu e entrar no modo Sennin, invocando assim também os 2 sapos anciões, que já chegam metendo terror. A vozinha com a linguinha do capeta que acha o lagarto lá que tá invisível e o Pen tá dentro, e o velho que solta um jato d'água que mais parecia uma espada que corta a lagarta no meio. Pen reaparece e outros 2 caminhos chegam. O caminho que absorve jutsu e o outro caminho lá do capeta que tira as almas dos inimigos. Depois, ainda sem entender bem como as habilidades de Pen funcionavam, Jiraiya tem certa dificuldade com o ninja que absorvia jutsus. Mas com pouco tempo de batalha, os sapos anciões e Jiraiya percebem a visão em comum que os caminhos de Pen tinham entre si. Então, depois de bolar uma estratégia, Jiraiya decide usar o genjutsu mais poderoso que eles tinham para tentar deter Pen. E com a estratégia de Jiraiya, eles enfim conseguem colocar os 3 caminhos de Pen dentro do genjutsu. E apesar de relutante, Jiraiya finaliza seu antigo aluno e acha que a batalha
acabou. Mas mal sabia ele que ali era simplesmente metade do caminho e ainda existiam mais 3 caminhos de Pains vivos. Um chega rapidamente por detrás de Jiraiya e apesar do sábio tarado conseguir escapar, não é sem consequências. Jiraiya tinha perdido seu braço. Do nada, os 6 caminhos de Pain saem do buraco, até mesmo os 3 que Jiraiya já tinha derrotado. Ele fica sem entender nada e fica ainda mais confuso quando vê Yahiko, que era também um de seus antigos alunos. Mas agora Yahiko estava com o Rinnegan, que era do Nagato. Então, sem muita conversa, os 6 caminhos de Pain já partem para cima do Jiraiya, que ali não tinha muito mais o que fazer e só consegue fugir. Então, quando eles achavam que já tinham conseguido derrotar Jiraiya, ele do nada captura um dos 6 caminhos de Pain e coloca dentro da barriga do sapo. E finaliza ele com um Rasengan no bucho. Então, depois do último suspiro do caminho de Pain e de sua bandana cair, Jiraiya percebe que já tinha visto aquele ninja. E ele definitivamente não era Nagato. Então Jiraiya, apesar de ainda estar muito confuso, pede para que os sapos anciões voltem a Konoha e deem as informações que Jiraiya já tinha descoberto na luta contra Pain. Mas o velho ancião nega e diz que vai ficar com Jiraiya até o fim. Porque apesar da situação que eles estavam, Jiraiya queria mais uma vez ver todos os caminhos de Pain para tirar sua última conclusão e saber se ele realmente estava certo no que ele estava imaginando. Então a sapa anciã vai para Konoha, enquanto Jiraiya e o sapo velho voltam para a batalha. Jiraiya retorna e quando ele encara bem cada um dos caminhos de Pain, ele finalmente entende o segredo de Nagato. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa pro sapo velho ou mesmo fugir, Pain chega rasgando a garganta de Jiraiya, que não tinha mais condições de falar. Depois de ser empalado por diversas estacas de Pain, Jiraiya acredita que vai morrer e infelizmente não vai conseguir passar as informações que tinha para Konoha. Mas então aparece uma cena onde Jiraiya tá conversando com Minato e a gente descobre que quem realmente deu o nome do Narutinho foi o Jiraiya Sensei, que tinha como protagonista de uma de suas histórias o seu personagem com o nome de Naruto. E Minato, gostando tanto do personagem e querendo que seu filho tivesse o mesmo jeito ninja dele de nunca desistir, pede pra Jiraiya pra dar o nome do seu filho de Naruto. Jiraiya, claro, fica muito feliz e diz que vai ser vovô. Então, lembrando do jeito ninja de Naruto e do seu personagem principal, Jiraiya tira forças de onde não tinha mais, apesar de seu coração ter parado de bater, e reúne forças para, como não conseguia falar, escrever a mensagem queimando as costas do velho sapo. Pain fica um pouco incrédulo porque tinha sim ouvido o coração de Jiraiya parar, então como é que ele poderia estar vivo ainda? Mas sem muita conversa, Pain explode o local onde Jiraiya estava e finaliza a história do sábio tarado Jiraiya Sensei, que em uma cena muito bonita vai caindo no lago e acredita que sim, cumpriu sua missão e teve uma morte bonita como ele queria. Capitão Erwin, o capitão da tropa de explorações do anime de Attack on Titan, Erwin Taicho foi sem dúvida um dos personagens mais importantes da história de Attack on Titan. Foi até a morte dele o humano mais importante na luta contra os Titãs. O cara que, independente das consequências, fazia tudo que era necessário para conseguir uma vitória dos humanos contra os Titãs, inclusive aceitando Eren na sua tropa, mesmo quando todos achavam que ele era um traidor por ter virado um titã. Então, depois de muitas batalhas e de ter enfim conseguido vitórias para a humanidade depois de anos somente com derrotas, Erwin se encontra num beco sem saída enfrentando o Titã Bestial. O desgraçado, além de ser um titã que raciocinava, foi basicamente o único que usou armas no anime. Ele simplesmente pegava as casas ou pedras que estavam próximas e lançava contra os membros da tropa de exploração, tirando assim qualquer chance que eles tivessem contra ele. Então, quando o Erwin já tinha perdido a maior parte de suas tropas e praticamente não tinha mais esperanças, pois onde o Titã Bestial estava não tinha prédios, não tinha árvores, não tinha nada para que os membros da tropa pudessem usar os seus DMTs para enfrentar o Titã Bestial, Erwin pensa em uma estratégia basicamente suicida para conseguir derrotar o Titã Bestial utilizando o mito Levi. Erwin fala para sua tropa que eles vão avançar para cima do Titã Bestial com os seus cavalos
praticamente virando alvos fáceis para o Titã Bestial jogar zilhões de pedras em cima deles, decretando assim a morte da grande maioria. E fala que eles vão servir de distração para que Levi consiga derrotar o Titã Bestial usando os titãs que estavam próximos a ele, como se fossem as casas ou árvores. Então Levi, apesar de saber que isso seria basicamente um suicídio para ele, e o fato dele admirar muito e ter amizade para com o capitão, aceita a missão e parte para matar o Titã Bestial. Mas antes que a tropa aceitasse essa missão suicida, alguns começam a questionar Erwin e dizem que se isso é uma missão que vai decretar a morte certa deles, se eles vão morrer, não importa como eles vão morrer. Se vai ser lá lutando contra o Titã Bestial ou se vai ser desobedecendo ordens, eles vão morrer de qualquer forma. E Erwin diz que o soldado está certo, não importa, eles simplesmente vão morrer. Mas se aquilo não importa, e as vidas dos companheiros passados que morreram entregando suas vidas pela humanidade não importava? E as vidas dos companheiros ali que já tinham morrido pro Titã Bestial não importava? Então, com seu último discurso como capitão da tropa de exploração, Erwin pede que sua tropa entregue seus corações e avancem contra o Titã Bestial, entregando assim as suas vidas pela humanidade. E ao contrário do que a maioria poderia pensar, o capitão, tão inteligente, tão necessário para a humanidade e tão necessário para a humanidade como Erwin era, não necessitava ele estar ali na tropa para morrer. Mas Erwin ignora isso e é o primeiro com seu cavalo para ir para cima do Titã Bestial. E finalmente, gritando para sua tropa entregar seus corações, Erwin é atingido por uma pedra, rasgando praticamente metade do seu abdômen. Então, em pouco tempo, vemos que sua morte e a morte da maioria de sua tropa não foi em vão. E Levi consegue massacrar o Titã Bestial. Rengoku, o Hashira das Chamas. Antes dele aparecer, a gente conhecia pouco sobre cada um dos Hashiras, e ele era um desses. Mas no pouco tempo de tela que o Rengoku teve, todos nós criamos forte admiração pelo Hashira das Chamas. Ele, ao contrário do que muitos pensavam, não foi sempre um gênio, e durante sua infância foi sempre menosprezado pelo seu pai, que depois da morte da mãe de Rengoku, ficou um cara muito rancoroso, apesar de ter sido ele o antigo Hashira das Chamas. Então Rengoku, apesar de ter crescido em uma família totalmente desestruturada e sem praticamente nenhuma fonte de inspiração, pelo contrário, só críticas e fontes de desânimo, Rengoku deixa tudo isso de lado e promete a seu irmão que ele vai virar a inspiração dele, se tornando assim o Hashira das Chamas. Então, na missão do trem infinito, eles percebem que dentro do trem existem vários Onis. Então o Hashira das Chamas já parte para arregaçar geral. E como ninguém não esperava, Rengoku passa o cerol em todo mundo. E o vilão final, que era o que estava controlando o trem, meio que coloca todos os passageiros como reféns. E o único que poderia proteger todos os passageiros era Rengoku. Então ele dá a missão para que Tanjiro e o seu grupo finalizem o Oni enquanto ele salva todos os passageiros. E assim acontece. Mas ao derrotarem aquele Oni, do nada aparece o Lua Superior Akaza. Simplesmente o terceiro Lua Superior mais forte de todos. Que logo vai pra cima do Tanjiro tentar acabar com o que já estava quase acabado. Mas Rengoku não deixa e corta o braço de Akaza. Então depois de pouca conversa, a batalha começa. Rengoku luta de igual para igual com Akaza, conseguindo desferir vários cortes nele, mas a habilidade de regeneração de Akaza é incomparável. Então depois de muita batalha, Rengoku acaba sendo atingido e pouco a pouco vai perdendo suas forças. E no meio da luta, Akaza sempre tentando convencer Rengoku a virar um Oni. Imagina aí Rengoku Oni, viu, meu amigo, ia se mantê-lo. Mas claro, o Hashira das Chamas nunca se deixa abalar e nem por um momento cogitou a possibilidade de se render e se tornar um Oni. Diferente de outros por aí. Rengoku, estando mesmo muito ferido, prepara seu último ataque e mais poderoso. Akaza então se anima e, em respeito à força e à coragem de Kyojiro, também prepara um ataque muito poderoso. Os dois se chocam, Kyojiro consegue desferir vários golpes mortais em Akaza. Mas ao final da disputa vemos que, infelizmente, o braço de Akaza tinha atravessado o corpo de Rengoku, praticamente cravando sua vitória e a morte de Rengoku. Mas o Hashira das Chamas nem assim desiste e passa a espada no pescoço do Akaza, começando a cortar de pouco em pouco,
Akaza tenta dar um soco para arrancar a cabeça de Rengoku, mas ele pega o braço dele, segura. Então o sol começa a nascer, Rengoku continua cortando o pescoço de Akaza. O Oni fica desesperado achando que vai morrer, mas em um ato de pura loucura, o Oni arranca seus 2 braços simplesmente puxando. Imagina aí a força que o Rengoku tava colocando para esse cara puxar os braços e simplesmente arrancar. Então infelizmente o Oni foge e deixa Rengoku em estado praticamente terminal. Tanjiro chega para tentar salvar seu amigo, mas infelizmente não foi a tempo e nem seria possível. Rengoku então dá seu último discurso para Tanjiro, acreditando que ele vai ser o futuro dos caçadores de Onis, dizendo para Tanjiro que mesmo nos momentos mais difíceis, ele precisa acender a sua chama interna. Tenente Coronel Hughes. No anime de Fullmetal Alchemist, temos muitos personagens boladões, com poderes muito maneiros, devido à possibilidade da alquimia, que é basicamente infinita. E o Hughes, apesar de não ter poder nenhum, ser praticamente um humano normal, foi sim um dos personagens mais queridos do anime, tendo seu lado sério e investigativo, mas também seu lado brincalhão e familiar, sendo extremamente apaixonado por sua mulher e sua filha. Mas seu fim chega quando Hughes é o primeiro no anime a descobrir parte da conspiração dos homúnculos, que faziam sacrifícios humanos em massa para conseguir criar a Pedra Filosofal. Então, depois de descobrir isso, seu plano era imediatamente contar para o Coronel Roy Mustang. Mas infelizmente ele é interceptado por um dos homúnculos, que é aquela... esqueci como é o nome dela, a véia das unhas lá. Aí Philly diz que é uma pena que o Hughes tenha descoberto aquilo, pra você ver como até os vilões gostavam dele. Enfia uma zunhada nele enquanto o Hughes enfia uma faca na cabeça dela. Então o Hughes sai achando que tinha derrotado ela, porque tinha enfiado uma faca na cabeça da desgraçada. A gente sabe que os homúnculos não morrem fácil assim. Então ele corre pra tentar chegar a algum telefone e enviar a mensagem pra Roy Mustang antes de morrer. Mas infelizmente, do nada, Inveja, transformada em uma de suas colegas, chega e aponta uma arma para a cabeça do Hughes. Ele em pouco tempo descobre que não se tratava de nenhuma de suas companheiras. Hughes saca uma de suas facas para tentar interceptar Inveja, para que ele pudesse dar enfim a informação para Roy Mustang. Mas antes que ele pudesse lançar sua faca, Inveja dá um golpe muito baixo e se transforma na sua esposa. E o amor de Hughes por sua mulher era tão grande que, mesmo sabendo que não era ela, ele não conseguiu jogar seu ataque, levando assim então um tiro que sacramentou sua morte. E no fim, só vemos Roy Mustang tentando atender o telefone de Hughes, que infelizmente não tinha mais forças para falar com seu amigo. Poltergust The Ace. O anime de One Piece não é famoso por matar tantos personagens assim, mas as poucas que tiveram, e essa, sem dúvidas nenhuma, foi uma das mais importantes de toda a história. Ace era o filho de Gold Roger, o rei pirata, e por coincidência foi criado juntamente com o Luffy, o futuro rei pirata. Mas em um dado momento Luffy e Ace se separam, com Ace indo buscar sua carreira como pirata antes mesmo de Luffy. Ace se encontra com o bando do Barba Branca, inicialmente tenta derrotar Barba Branca, mas em pouco tempo ele é assimilado pelo bando e vira um dos filhos do velho Barba Branca. Ace acaba se tornando seu segundo capitão em comando, mas em uma de suas missões, na luta contra Barba Negra, Ace acaba sendo derrotado e capturado pela marinha. Então, como filho de Gold Roger e um grande símbolo para a pirataria, Ace é condenado à morte em praça pública, para servir como exemplo para os outros piratas. Então, no dia de sua execução, quando Ace já tinha desistido de tudo e já tinha aceitado sua morte, o bando do Barba Branca, juntamente com um zilhão de pirata e Luffy, chegam para salvar o seu irmão. Barba Branca, Luffy e companhia regaçam geral, causam um tumulto da porra e finalmente conseguem libertar Ace, que fica muito feliz por ver seu irmão e os dois finalmente poderem lutar juntos contra a marinha. Então, depois de muita batalha e com a possibilidade de fugir, Akainu insulta Barba Branca para Ace, sabendo que ele não ia aguentar isso. Então Ace, em vez de fugir, volta e enfrenta Akainu, pela sua insolência com seu pai, que tinha sacrificado tudo para ir salvar ele. Mas claro que, infelizmente, Ace não tinha chances contra Akainu e acaba sendo derrotado. Mas antes de finalizar o próprio Ace, Akainu vê a possibilidade de derrotar e finalizar o Luffy, que era um pirata que prometia muitos problemas no futuro. Então assim ele faz e vai pra cima do Luffy.
Então Ace, que apesar de ter sido derrotado, ainda tinha forças, se joga na frente do golpe de Akainu e é atravessado. Akainu retira seu golpe e prepara um segundo para terminar de matar Ace, mas eles são protegidos e Akainu jogado para longe. E finalmente Luffy abraça Ace e conseguem ter uma conversa final. Luffy sem acreditar que Ace não se recuperaria e Ace agradecendo Luffy por tudo que ele tinha feito e já tendo entendido que seu fim já tinha chegado. Nas suas últimas forças, sem conseguir de forma alguma gritar, Ace pede para que Luffy falasse para todo mundo a última coisa que ele queria dizer: obrigado. E aí galera, o que é que vocês acharam desse vídeo? Teve alguma morte tão importante quanto essas que eu esqueci de colocar aqui no vídeo? Deixa aí nos comentários. Fui galera, valeu!